Feliz 2020, começando hoje nossa primeira live do ano. Muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês, compartilhando ideias, pensamentos, dicas no nosso programa Vida na Trilha. Muito obrigada pela sua presença hoje. E todo começo do ano eu sinto esse bom sentimento de recomeço, de esperança, de oportunidade. Oportunidade que Deus nos dá para começar mais um ciclo, para construirmos mais um capítulo da nossa história, para realizarmos, para aprendermos, para ensinar, para nos transformar. Enfim, tantas oportunidades que nós temos. Oportunidade também para resgatarmos alguns projetos inacabados, nos reencontrarmos com sonhos que talvez não realizamos no ano passado. Enfim, de mais uma vez acionar essa chama de esperança, essa chama que nos mantém vivos, essa certeza de dias melhores. Mas para a gente ter essa certeza, é preciso a gente acreditar, é preciso a gente perseverar. Acreditar nas nossas ideias, acreditar nas nossas criações, acreditar que podemos mais, ser mais e perseverar. E perseverar exige recomeçar um dia atrás do outro. É preciso a gente abrir o nosso coração para muitos recomeços. Perseverar não é só uma decisão anual, é uma decisão diária. E nesse ato de perseverar, eu sei que tem muitas pessoas com dificuldade, pessoas que querem recomeçar o ano, querem perseverar em propósitos, mas tem essa dificuldade de não saber por onde começar e também dificuldade de sustentar os propósitos que faz. Então hoje eu queria fazer um convite para você, eu quero fazer um convite para você, que é o convite de simplificar. Eu vou dar hoje, em 2020, 20 maneiras de como você simplificar a sua vida. Porque, na verdade, eu acredito que para um plano funcionar, para os nossos propósitos serem realizados, a gente precisa simplificar a nossa forma de ver, a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, enfim, a nossa forma de realizar os nossos propósitos. Então, vão ficar aqui 20 dicas para você, tá bom? Então, a primeira dica: faça um plano simples. Eu vejo muitas pessoas querendo complicar, querendo acessar manuais muito complexos de planejamentos feitos em planilhas, com datas muito métricas, muito específicas do que fazer, com muitos números, de uma forma muito quantitativa. Eu sei que todas as orientações de metas nos dizem isso, para a gente quantificar, para a gente ser preciso, mas eu vejo cada vez mais o quanto isso é irreal. Metas tão específicas, tão milimétricas. Eu acho que para a gente sair do papel, para a gente saborear o nosso plano, para a gente perder o medo de planejar, a gente precisa fazer planejamentos muito simples. Isso é a minha forma de ser e de viver. E eu quero dividir com você como eu faço o meu planejamento, alguns princípios, claro que não vai caber todos eles aqui nessa nossa primeira live, mas durante as lives da Vida na Trilha, eu vou estar sempre dividindo com vocês dicas de planejamento, de organização, de equilíbrio emocional. E eu quero dividir com você que para fazer o meu planejamento anual, a primeira coisa que eu faço é um papel e uma caneta na mão. E um tempo de silêncio para mim mesma, longe de tudo, longe das pessoas, longe das interrupções, longe do trabalho. Então, esse ano eu tive a oportunidade de subir lá meu monte na Serra de Guaramiranga, que é o meu cantinho, e lá eu me sento com papel em branco, uma caneta, e começo a escrever naquele papel, me imaginando como se eu estivesse no dia 31 de dezembro de 2020. Muitas pessoas que fazem processo de coaching comigo sabem que essa forma de storytelling, de contação de história, é uma forma muito simples e eu acredito que muito eficaz, que eu utilizo muito nos processos de coaching na minha própria vida. Então é assim que eu começo a escrever problemas que superei, desafios vencidos, sonhos realizados, viagens que experimentei, conquistas profissionais, começo a escrever como é que está o retrato da minha família, como estão meus relacionamentos, como eu estou me vendo no espelho, como é que está a minha vida saudável, meus cuidados com o meu corpo, com minha alma, com minha mente, começo a descrever o meu entorno, começo a descrever como é que está a minha casa, os meus amigos, eu escrevo até propósito para outras pessoas também, embora eu não tenha controle sobre elas, mas coloco como estou vendo meus filhos, como estou vendo meus amigos, meu marido. Enfim, começo a detalhar toda a minha história como se ela já tivesse acontecido durante o ano. Mesmo que ela não se realize 100%, mesmo que ela não seja real, mas eu me permito experimentar o ideal.
o que seria uma história idealizada para o meu ano. E depois que eu escrevo toda essa história, eu escolho uma palavra-chave, uma palavra que retrate aquela história contada, que melhor resuma aquela história contada. Então, como eu vi, por exemplo, que na minha história tinha muito de ser fiel, de perseverar, de cuidar, de zelar e de manter, eu escolhi a palavra do meu ano, que é persevere. Mas toda pessoa tem sua história, toda pessoa tem seu ano, seu momento de vida. Em 2016, quando eu comecei a fazer oficinas de planejamento, eu escolhi a palavra inove. Foi um ano de muita inovação, por sinal, a oficina foi criada nesse ano, foi uma grande inovação. Em 2017, eu escolhi a palavra simplifique. Então, foi um ano de simplificar muitos processos, simplificar minha forma de viver, minhas condutas, meus treinamentos. Terceiro ano, eu escolhi a palavra coragem. Quarto ano, eu escolhi a palavra florescer. E esse ano, a palavra persevere. Então, cada pessoa tem uma que se identifica mais para aquele ano e essa palavra norteia o ano inteiro os planos e a nossa vida. Então, é assim que eu começo. Aqui é uma dica que eu estou dando para você sair, né, dar o primeiro passo e é uma forma muito saborosa de simplificar o nosso plano. A partir dessa história, que depois a gente vai encaixar na linha do tempo. Quando cada coisa dessa vai acontecer, se é no primeiro trimestre, se é no segundo, pelo menos colocando marcações, né? Não necessariamente uma data tão precisa. Mas é muito importante essa experiência da contação da história. Simplifique o seu plano. A segunda dica para simplificar a sua forma de viver, os seus planejamentos, é aceitar um plano imperfeito. A gente muitas vezes faz uma idealização de um plano tão perfeito que ele não sai do papel, ou ele nem entra no papel, não é nem registrado no papel. Então, o plano será imperfeito, ele não acontecerá perfeitamente, mas não é por isso que você vai deixar de planejar. Eu sempre digo que melhor 50% de um plano do que 100% de plano nenhum. Então, aceite essa imperfeição do seu plano, entenda que fazer com falhas não é falhar de vez, aceitar que certamente vão ter desvios, vão ter ajustes, e tudo bem, tudo bem. Isso é um grande passo. O terceiro passo é aceitar não só a imperfeição do plano, mas aceitar as suas próprias falhas. Porque mesmo que você faça um plano perfeito, respeitando todas as orientações técnicas específicas de um planejamento, você é imperfeito. Então, você falhará. Isso é uma certeza. Não tem como, em nenhum momento do ano, você não falhar. Então, é importante você aceitar a imperfeição do plano e aceitar a sua própria imperfeição. Um outro ponto que é importante para simplificar a sua vida é quando você cair, recomeçar. Simples assim. Então, a gente entender, como eu falei no início, que perseverança exige muitos recomeços. A gente não só recomeça em janeiro de cada ano, a gente recomeça todo mês, a gente recomeça toda semana, a gente recomeça todo dia. Se duvidar de manhã, de tarde, já tem que recomeçar de novo. Então, é a gente fazer as pazes com essa dinâmica de inúmeros recomeços, porque isso é perseverança. E o quinto ponto é fazer paradas. Respeite os intervalos. Quem me conhece sabe que isso está tão presente na minha vida, tão presente também no meu discurso. Se preciso for, pare mais de uma vez no dia, pare toda semana, pare todo mês, pare cada trimestre, pare todo semestre, pare anualmente. Então, tenha esse hábito, esse ritual de fazer paradas, nem que seja paradas de 1 minuto. Se você tem essa dificuldade, comece gradualmente. Não já queira fazer paradas de 30 minutos de silêncio no dia. É muito. Faça 1 minuto, depois passe para 3, depois passe para 5, né? E o ritual inicial, o primeiro movimento, é o ritual de parar sem nada fazer mesmo, só respirando, fechando os olhos, colocando uma música, né? Então, geralmente eu trabalho com os meus clientes aqui, o respirar através de técnicas de meditação. Se você tem dificuldade de fazer isso sozinho, tem inúmeros aplicativos que podem te ajudar também, que são vozes que conduzem você a fazer essa parada. E depois dessa parada, escrever no papel, fazer um ato de desabafo, de limpeza mesmo, de todos os pensamentos que estão na sua cabeça no momento. Isso pode ser feito em 3, em 5 minutos, em 10 minutos, depende do nível de profundidade que você quer ter, né? Mas 1 minuto já está valendo. Saia dessa inércia e respeite essas paradas.
porque vai lhe ajudar muito a você não só criar o seu plano, como vai, sobretudo, lhe ajudar a se manter fiel nesse plano, se manter no eixo. Algumas dessas dicas que eu estou colocando aqui, elas não valem para toda a vida e para todos os ciclos da sua vida. Talvez tenham pessoas que assistindo esse meu vídeo acham que não está encaixando com o momento da vida, porque tem momentos da vida até que, inclusive, a gente não, eu aconselho a nem fazer planos, porque está tudo tão confuso que não adianta estar fazendo tantos planos. Mas essa dica especificamente das paradas, eu diria que eu ainda não experimentei nenhuma fase da minha vida adulta em que a parada não fosse benéfica, né? Assim, esse momento de ficar sozinho em silêncio. Então, pelo menos até o momento, eu nunca vi ser desvantajoso, né? Desvantajosa, desculpa. Sexta dica de como simplificar. Se não tiver forças para você estar iniciando esse ano, de repente você já começou o ano com um problema muito grande, você começou o ano com uma visão extremamente turva, com o fato que aconteceu que não estava nos seus planos, com uma grande dor, um grande sofrimento, onde você esteja não vendo nem sentido fazer planejamento, eu digo para você, se você não tem forças para viver o ano, nem o mês, nem a semana, se propõe a viver hoje. Se propõe, se decida pela vida hoje. Crie forças na raça para viver o dia de hoje. E não se preocupe em fazer planejamento. Nem sempre o melhor dia de planejar é hoje. Então, deixa essa dor tão inflamada passar, procura ajuda, procura uma ajuda terapêutica, procura ajuda de amigos, procura ajuda na oração, depois você se preocupa com o plano, porque quando a dor está muito intensa, quando a gente está muito confuso e muito perdido, não é o planejamento que vai te ajudar. O que vai te ajudar é uma força e uma decisão para viver um dia. Um dia, se precisar amanhã, se precisar a próxima hora, fragmente o mínimo possível, mas se decida em viver até onde você consegue. Né? Isso é muito importante. Quando eu digo viver, viver intensamente, viver amando a sua vida. Isso me ajuda muito. Quando eu estou com dificuldades, quando eu estou desanimada, eu fragmento e me decido viver esse dia com intensidade e com propósito. 7. Caminhe até onde você enxerga. Não tenha a expectativa de criar um plano tão detalhado para o ano inteiro, onde você vai saber o que fazer exatamente todos os dias do ano. Isso é muita pretensão, eu acredito na minha visão, que também é irreal. Então, e muitas vezes, dependendo da situação que você esteja vivendo na vida, o seu plano não vai tão longe. Então, às vezes, você só está conseguindo enxergar uma semana, às vezes você só está conseguindo enxergar um mês, né? Então, ano passado, dando exemplo para vocês, eu não consegui em janeiro já fazer o planejamento do ano inteiro. Eu fiz o planejamento só até julho, porque em julho eu sabia que eu ia fazer um curso muito determinante para mim. E esse curso ia definir os próximos passos. Então, eu só planejei até julho, e em julho eu fiz o curso, que foi um curso voltado para o tratamento da minha filha, e a partir desse curso eu defini o semestre seguinte. Então, tem certos eventos nas nossas vidas, certas decisões de outras pessoas que fazem com que a gente não consiga ver a rota inteira. Tudo bem, não tem problema, você caminha até onde você enxerga. Caminha até onde você enxerga. Se você só enxerga uma semana, planeje sua semana. Se você enxerga um mês, planeje o seu mês. Se você só está enxergando o dia, planeje o seu dia. Mas caminhe. O importante é a gente se manter em movimento. Como o princípio da bicicleta, o equilíbrio está no movimento. Então não pare, continue se movimentando o tanto que você pode. 8º ponto. Diga obrigado muitas vezes no dia. Eu sei que essa coisa de gratidão é um clichê, já está manjado, todo mundo falando de gratidão, mas é que funciona, não é que funciona, né? Então, assim, eu acredito muito também na força da gratidão e acredito que as pessoas felizes são as pessoas gratas, sabe? Assim, não é tanto o ter que faz uma pessoa feliz, mas é o tanto que a pessoa se sente grata pelo que tem. Então, entre uma pessoa que tem menos, mas se sente extremamente grata pelo que tem, e uma pessoa que tem muito, mas não se sente grata, a felicidade vai estar realmente mais intensa naquela que tem mais gratidão e que tem menos. Então, e não necessariamente precisa ser só esses dois blocos, você pode também ter muito e ser muito grato. E geralmente isso acontece, as pessoas muito gratas acabam multiplicando ainda mais o que se recebe. Então, como é bom a gente expressar a nossa gratidão
inúmeras vezes sem economia, por pequenas coisas, por grandes coisas, por pequenos esforços, grandes conquistas, não importa, mas como é bom a gente estar expressando a gratidão a toda hora e em todo momento. Exponha-se só quando fizer sentido. Nono ponto. Então, esse ponto aqui é em relação a essas questões de redes sociais, eu já falei isso em outras lives também, me preocupo muito com essa nossa geração que está sendo convidada a toda hora a se expor, se expor, se expor. Eu estou aqui me expondo, também tenho redes sociais onde eu me exponho, mas eu sempre peço muito a Deus sabedoria nessa forma de se expor. Porque quando a gente erra a medida e a forma que a gente se expõe, isso traz muita inquietação, isso desorganiza a nossa trilha, o nosso centro, nos tira do eixo, aciona muitos sentimentos que eu acho que não nos ajudam. Então, fica aqui a dica assim, para simplificar a sua vida, para você entrar em mais flow. Sempre se questione se você precisa estar se expondo ou se você, ao se expor, está se expondo da melhor forma. Acho que isso é uma constante que deve estar sempre nas nossas mentes, nas nossas reflexões, para a gente não perder paz, perder serenidade, perder o eixo nessa nossa forma e na nossa intensidade de se expor. Reze todos os dias. Reze, ore, o nome que você quiser dar, até para as pessoas que hoje estão aqui me escutando, que acreditam que isso não tem o menor sentido. Eu peço a você reconsidere. Reconsidere, não só pelo lado espiritual, mas até pelo lado científico, porque pesquisas como do Martin Seligman mostram que as pessoas que têm uma espiritualidade, elas conseguem passar mais facilmente pelas dificuldades da vida. Né? Assim, a espiritualidade afugenta o desespero, o desânimo, não garante santidade nem felicidade para ninguém, mas certamente torna a vida muito mais fácil, muito mais cheia de sentido, de significado e de resiliência. Né? Então, se eu puder eleger das 20, a minha mais preciosa dica seria essa de número 10, que é reze todos os dias. E se você está sem forças para rezar, para orar, peça a oração de outras pessoas. Aí a riqueza de viver em comunidade, de viver com outras pessoas. É quando a gente está fraco na fé, a gente pede outra pessoa que está forte na fé para rezar por nós. Né? Conte com a oração de outros se você está fraco na fé. 11, uma coisa muito óbvia que todos sabem, talvez esteja na maior parte da lista de objetivos das pessoas, que é mexa seu corpo. Sue, né? Como é bom suar, como é bom a gente cuidar do nosso corpo. Então, não adianta rezar, não adianta cuidar da alma se a gente não cuida do corpo. Afinal de contas, nós não somos anjos, somos pessoas, queremos o céu, mas ainda estamos na terra. E então, é muito importante, é sagrado a gente, e de nossa responsabilidade, a gente cuidar desse templo, cuidar do nosso corpo, que é a nossa forma, é o nosso meio de viver, de expressar os nossos sentimentos, expressar as nossas ideias. Então, é de nossa responsabilidade cuidar dele com zelo, tão quanto a gente cuida também da nossa alma. Então, mexa o seu corpo, isso é algo óbvio que eu sei que você já sabe, eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo já mexem demais o corpo, então persevere, e outras que não estão mexendo tanto, que vale a pena aí de fato fazer essa mudança na vida, porque é muito saudável, é muito benéfico e é de sua responsabilidade. 12 e 13 juntos, né? 12 saia do centro e abra mão da ilusão. Então, já tenho falado muito sobre isso também em outras lives, mas quero repetir aqui. Essa importância da gente abrir mão dessa posição central do mundo, da vida, né? Muitas vezes a gente vive nessa ilusão de que o mundo gira em nosso redor. E isso causa na gente ansiedade, pretensões de sermos mais importantes do que a medida, né? De atribuirmos um valor a nós mesmos mais do que verdadeiramente somos. Então, como é importante a gente saber que não existe essa posição central para nenhum de nós, né? Todos nós fazemos parte de uma circunferência, mas nenhum está ocupando essa posição central e nem devemos gastar nossa energia nessa busca de centro. Isso gera competição, gera ansiedade, eu acho que gera uma série de sentimentos que faz a gente se distrair do nosso eixo, do nosso plano, daquilo que é essencial. Quando a gente menos percebe, a gente já está vivendo o plano do outro, né? A vida do outro. E abrir mão dessa ilusão.
Às vezes a gente vive essa ilusão de uma significância, de querermos sermos lembrados para sempre, de querermos construir um nome que fique para a história, de fazer um bem para a humanidade, que não tem problema a gente querer fazer o bem para o mundo, mas a gente tem que refletir onde está essa motivação, se está realmente na humanidade ou se está em nós mesmos, né? Assim, de querer ser um nome lembrado e nunca esquecido. Então, eu acho que os planos, quando são centrados muito nisso, assim, onde no inglês tem essa expressão que é self-focus, eles passam a ser planos muito estafantes e sem sentido. E sem sentido, né? Nos dão uma pressão interna em torno de nós mesmos que eu não vejo sentido porque o sentido está em si mesmo, né? Eu acho que tudo que se coloca com foco em si mesmo se destrói e se arruína, né? Se ruína, desculpa, em si mesmo. Então, 14. Zere suas expectativas do que o outro tem a lhe oferecer. Como é importante a gente realmente fazer por nós mesmos, mas sem ficar já esperando o que vem de lá para cá, né? Eu admiro muito pessoas que têm essa liberdade e essa capacidade de fazer sem esperar, de fazer sem ficar imaginando o que vem de lá para cá. E às vezes que eu consigo me relacionar com pessoas zerando essa expectativa, eu percebo que são os momentos que eu me relaciono melhor. Então, fica aí a dica para esse ano, não trace metas para o outro, né? Dentro do seu planejamento, você pode ter até sonhos para o outro, como eu tenho sonhos para minha filha, para o meu filho, mas não colocar no meu plano uma expectativa que eu tenho dele me oferecer alguma coisa ou dela me oferecer alguma coisa, né? Que nos nossos planos estejam as nossas intenções, os nossos propósitos, as nossas melhorias, mas que a gente não aposte a nossa felicidade no que o outro vai fazer ou no quanto o outro vai mudar ou o quanto o outro vai crescer e vai conquistar. Eu acho que isso nos frustra e não vale a pena. 15. Fale para ser compreendido e não para mostrar o que você sabe. Eu percebo que isso também complica muito a nossa vida quando a gente quer se comunicar para mostrar o que sabe, quando a gente quer se comunicar para inspirar pessoas, quando a gente quer se comunicar para ensinar, para dar lição de moral ou para mostrar todo o conhecimento que adquirimos. Né? Eu acho que isso é uma energia do outro mundo e, mais uma vez, vazia de sentido, né, essa iniciativa, porque o conhecimento ele só serve se for para ser verdadeiramente compartilhado com desapego. Eu vejo uma briga também muito entre nós, me incluo também, de ver de quem foi a ideia, de quem criou isso, quem criou aquilo, né? E eu acho que é uma perda de tempo muito grande a gente se apegar a conhecimento, né? A gente tem que, na verdade, simplificar a nossa forma de falar, nossa forma de se comunicar, porque o que vale da comunicação é a compreensão, né? E não a exibição daquilo que eu sei ou daquilo que eu penso. É inútil falar só para mostrar o que sei, se isso não causa nenhum impacto no coração do outro e na vida do outro. Não faça propaganda dos seus hábitos. Né? Gente, eu acho que a gente perde tanto tempo, tantas pessoas perdem tanto tempo para não só criar hábitos, mas comunicar o hábito que adquiriu. E às vezes fez uma iniciativa ontem e já está no outro dia comunicando que criou um novo hábito. Né? Hábito é uma coisa que demora meses, né, para você adquirir, 6 meses no mínimo, né? E então eu acho muito precoce muitas vezes a comunicação de hábitos apoiada na ideia de que eu quero inspirar pessoas para fazer o mesmo. Mas, assim, na minha opinião, o hábito em si, ele se comunica por si só, pela ação, pela prática. Não precisa a gente estar fazendo discurso ou propaganda daquilo que eu faço todos os dias. Né? Então, a nossa forma de viver, os nossos hábitos do dia a dia, eles são comunicados às pessoas que são relevantes na nossa vida por si só. Eles comunicam o que tem que ser comunicado. Né? Então, ao meu ver, isso poderia não estar no seu plano, porque isso demanda muita energia e tempo de você não só viver o hábito, de ser fiel ao hábito, mas ter que fotografar o hábito, registrar o hábito, divulgar o hábito e fazer propaganda do hábito. Né? Então, na minha visão, isso poderia ser uma economia de tempo e de energia sua e simplificar a sua vida. Lembre-se que tudo passa, tanto o sofrimento quanto o sucesso. Número 17.
né? Quando a gente está na dor, a gente tem que lembrar que essa dor vai passar. Se você está vivendo esse momento de dor, de sofrimento, é óbvio isso que eu estou falando, mas de repente é bom você ouvir mais uma vez. Vai passar. Agora, tão quanto a dor, também é importante você que está em um momento de sucesso, de prosperidade, de plena felicidade, saber que também passa. Não estou querendo aqui estar fazendo profecia de tragédia, de forma alguma, mas é apenas lembrando que sucesso é um estado, é um momento, né, que pode durar muito tempo, que pode durar pouco tempo, pode durar a sua vida toda, mas é uma circunstância. Então a gente não pode se apegar a esse sucesso. E eu espero muito que um sucesso não venha na sua vida em tal intensidade que não seja numa intensidade que você possa suportar, que você esteja preparado para esse sucesso, porque eu acredito que a gente, para ter sucesso, a gente precisa também saber perdê-lo, saber viver sem ele. Né? Uma vez um amigo meu disse, o mundo girou e no passado eu estava por baixo e quem estava por cima ficou por baixo e eu fiquei por cima. E eu disse para ele, amigo, mas lembre-se que o mundo continua girando, né? Então a gente não pode se apoiar nesse estado momentâneo. Né? Então acho isso também muito importante a gente ter consciência desse eufemismo da vida, desses ciclos da vida que todos nós passamos. 18. Lembre-se que não há nada que você sabe que não tenha outra pessoa que sabe também. Esse ponto eu acho tão interessante. Eu respeito muito a questão da gente dar mérito às pessoas com quem a gente aprendeu, né? A gente compartilhar conhecimentos que a gente adquiriu. Eu acho que simplifica muito a nossa vida a gente reduzir essa expectativa de ter que criar um conhecimento inédito. Eu tenho que criar uma coisa totalmente nova. Até porque eu não acredito nessa criação totalmente nova, porque eu acho que tudo a gente aprende uns com os outros. Eu acho que inédito está na nossa forma de agrupar as informações, de reorganizar o que a gente aprendeu. Mas tudo que a gente fala, tudo que eu, Marília, sei, eu aprendi com alguém. Né? Não tem nada assim que é criação própria, método exclusivo. Não, eu, por exemplo, criei o passo a passo da oficina de planejamento. Mas o agrupamento é inédito, mas tudo que está ali eu aprendi com alguém. Ali tem Canvas, que eu aprendi com alguém, tem Design Thinking que eu aprendi com alguém, tem técnicas de coaching que eu aprendi com alguém, tem técnicas de meditação que eu aprendi com alguém. Né? Então, tem muito o que foi aprendido ali com alguém. E lógico que tem as minhas próprias percepções, a minha própria experiência de vida, mas que todos nós temos. Então, tanto é importante a gente saber que tudo que a gente passa, a gente aprendeu com alguém. Então, para que esse esforço de também estar comunicando algo como se fosse próprio, né, de criação de cada um? E também a gente não se incomodar com quem copia, né? Copia no bom sentido, no sentido de multiplicar o que aprendeu com nós mesmos, né? Então, exemplo, tá aí a oficina que eu criei em 2016, o método, né? Como eu falei, o agrupamento, os passo a passos. Hoje em dia já tem muitas pessoas fazendo, muitos, inclusive ex-alunos meus, tem muitas pessoas com essa vibe de planejamento, de oficinas e tal. Um dia, quando eu criei em 2016, talvez eu já tenha visto em algum lugar, ou vendo uma outra pessoa fazendo, que eu não me recordo, mas eu bebi em algum lugar, né? Então, eu digo que se no dia que eu não for copiada, no dia que eu não ver nada meu sendo dito pela boca de outras pessoas, é sinal que eu não estou fazendo nada de interessante, né? Então, eu vejo dessa forma. Se estão falando o que eu falo, se estão fazendo o que eu faço, é sinal que tem algo muito frutífero aí para ser multiplicado, né? Então, acho que esse é um ponto que simplifica a nossa vida, é a gente se desapegar de conhecimento, entender que o conhecimento ele é coletivo, que nada é de ninguém, né? E tudo é de todos. Conhecimento é de todos, né? E que cabe a nós, como atitude de respeito e gratidão, a gente referenciar as pessoas com quem a gente aprendeu tudo que a gente repassa, tá? E aqui eu já deixo registrado muitas pessoas, minha gratidão a muitas pessoas que me ensinaram o que hoje estou falando aqui para vocês. 19. Seja fiel ao óbvio. Eu costumo dizer para muitas pessoas que eu atendo aqui no processo, pessoas querendo,
Ai, Marília, eu queria um passo a passo para isso, para aquilo outro. Eu queria identificar metas disso, metas daquilo, processos disso, processos de outra coisa, enfim. E eu sempre digo, ok, vamos fazer tudo isso, mas primeiro vamos investigar o que é óbvio. O que é óbvio para você, que tem que ser inserido na sua vida e você ainda não inseriu? Primeiro vamos falar desse óbvio. Porque o mundo do óbvio já é tão grande, ele já é tão sugestivo de tantas melhorias que podem ser feitas na nossa vida, que eu acho que não precisa a gente estar investigando a vida de outros, investigando livros, investigando teorias, investigando cursos e mais cursos e teorias para fazer o que sabemos que tem que ser feito. Então, se você sabe que é óbvio para você que esse ano você tem que beber mais água, que você tem que fazer exercício, ou que você tem que se reconciliar, ou que você tem que investir nos seus relacionamentos, que você não está investindo tanto, que você tem que cuidar mais de você, que você tem que retomar o seu peso, que você tem que estudar, que de repente as catracas estão paradas há muito tempo. Então, assim, dentro de você, a voz da sua consciência já sabe muita coisa que tem que ser feita. Então, muitas pessoas vêm aqui para o processo para eu instigar somente o que elas já sabem. Então, é tirar de dentro o que elas próprias já sabem que tem que ser feito. Então, essa é a pergunta que eu deixo para você. O que é óbvio para você que deve ser inserido esse ano de 2020 que você ainda não inseriu? E da mesma forma, o que é óbvio para você que deve ser eliminado da sua vida e que você ainda não eliminou? Hábitos, vícios, né, maus hábitos, vícios, enfim, erros, falhas que você vem cometendo, comportamentos seus que você sabe que desagrada a você e o meio. Então, invista no óbvio, que já é um mundo de desafios. E certamente ao final de 2020, você cuidando com zelo de muita coisa óbvia que precisa ser inserida ou eliminada, a vida já vai estar bem transformada, né, no final do ano. Valorize o óbvio, valorize o óbvio. E precisa coragem para isso. Muita coragem, muita força e muita determinação. E 20, a minha dica é: descarte 19 itens acima e eleja um. Eleja um item que você considera mais gritante, mais importante, mais relevante e com sentido para você. Não que os outros não tenham sentido, mas escolha um que brilhou aos seus olhos. Esquece os outros 19, depois você retoma, ou se você quiser jogar fora, porque nem tudo que eu falei realmente será aproveitado na sua vida. Talvez muita coisa você discorde, talvez muita coisa não encaixe nesse momento da sua vida. Mas eu acredito que dos 20, um foi para você. Então, se você escolher um e for fiel a esse pouco, pegar esse um item, né, assim, com garra, com raça, com vontade, eu tenho certeza que muitas outras coisas maravilhosas virão. Bem, para a gente memorizar tudo isso que eu falei, eu só vou deixar aqui registrado na tela. Como vocês sabem, eu gosto de deixar aqui para ficar mais claro para vocês. Então, vamos lá. Faça planos simples, faça planos imperfeitos, 2. Deixa eu só colocar aqui no modo de apresentação, desculpa. Faça planos simples, faça planos imperfeitos e aceite o fato que você vai falhar. Só recapitulando, tá, gente? 4, quando falhar, recomece. 5, faça paradas. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, em próximos lives, eu vou estar falando sobre rituais de paradas de 5 minutos, de 10 minutos. Então, fiquem atentos ao nosso Vida na Trilha, se inscrevam, façam parte, porque a gente vai estar sempre entrando nos detalhes de cada um item desses. Se está sem forças para viver o ano, o mês ou a semana, proponha-se a viver só por hoje. Caminhe até onde você enxerga. Diga obrigado muitas vezes ao dia. Exponham-se só quando fizer sentido, né, e na intensidade devida. Reze todos os dias. Mexa o corpo, sue. Saia do centro e abra mão da ilusão. Ilusão de significância. 14. Zere sua expectativa do que o outro tem ali a oferecer. Fale para ser compreendido, não para mostrar o que sabe. Não faça propaganda dos seus bons hábitos, deixe que eles falem por si só. Lembre-se que tudo passa, tanto sofrimento quanto sucesso. Lembre-se que não há nada que você sabe que não tem alguém que também já sabe. Seja fiel ao óbvio e desses 20 itens.
descarte 19 e escolha um para colocar em prática. Bem, e eu queria terminar falando sobre essa palavra do ano, que é o persevere, não desista antes de florescer. Então, a palavra minha do ano passado foi florescer, mas nem tudo que eu esperava florescer esse ano floresceu. Então, essa palavra persevere, ela conecta com 2019. Né? E persevere porque ainda há tempo, né? Assim, não é porque terminou aquele ciclo que você achava que ia florescer que você vai desistir de tudo. Então, dos projetos que eu venho tocando, é importante perseverar e não desistir antes de florescer. Então, de repente, essa minha realidade também se encontra com a sua, que talvez algumas coisas que você esperava acontecer ano passado, conquistar ano passado, que você não conquistou, não significa que está tudo perdido. Né? Por que não continuar? Por que não continuar insistindo, continuar perseverando, né? Insistindo até florescer? Nem sempre o nosso tempo de florescer é o florescer de Deus. Então, a gente precisa também ter paciência com a paciência de Deus. Né? Às vezes ele é tão paciente com a gente que a gente fica impaciente com ele, porque o tempo dele não é o nosso. Então, a gente precisa também saber esperar. Não uma espera passiva, não uma espera acomodada, é uma espera ativa, fazendo tudo o que nos cabe fazer, mas entendendo também que nós não temos controle do nosso plano. A gente tem o comando, a gente tem a responsabilidade, comando no sentido de termos as rédeas da nossa vida nas nossas mãos, a responsabilidade, o cuidado e o amor, mas nós não temos o controle. Então, é sempre preciso a gente lembrar dessa verdade e ter paciência, porque o tempo de florescer chegará. Talvez não seja no seu tempo, na sua hora, no seu dia, mas é preciso a gente continuar acreditando e perseverando e recomeçando quantas vezes forem necessárias. Eu desejo a você um 2020 maravilhoso, um 2020 cheio de sentido, um 2020 certamente que não terá só alegrias, mas que sejam os desafios venham também lhe dando a capacidade de superar cada um deles. Desejo que você realize os seus projetos, que você ao final do ano você possa contar a história que está aí no seu coração. E agora é pegar papel e caneta na mão e conversar pelo que é simples. Pega esse momento que você dedicou a ouvir essa live, estende aí mais uns 10 minutos e começa a escrever como se hoje fosse 31 de dezembro de 2020. O que você gostaria de contar, de escrever nesse papel sobre a história do seu ano? Deixo aí um desafio para você já entrar em ação depois dessa live. E se você gostou, se você curtiu, também peço a sua generosidade de compartilhar, de fazer comentários, de convidar amigos para assistir o nosso Vida na Trilha. Até a nossa próxima live, até terça-feira, às 19h30, aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigada!